iniciar hoje. Vou esperar um pouquinho vocês chegarem. Deixa eu convidar logo Fátima aqui. Boa noite, mãe. Oi, Laila. Olá. Boa noite, Fátima. Boa noite. Pegar você aqui. Espero que não caia. Tava com ruído. Oi? Tava com ruídos, mas eu acho melhorada. Tava com um som, um chiadinho. Ah, tá. Pode ser alguns ruídos. Primeiro é a música que eu botei. Não, a música eu tô ouvindo. Deixa eu colocar aqui essa internet para ver se não trava hoje. A internet tá travando. Eu troquei agora. Vê se tá travando agora. Ai, Tá travando ou tá normal? não, agora tá tranquilo. Gente, boa noite. Eu queria que vocês tivessem aí uns 2 minutinhos para estar compartilhando, né, a live hoje para chegar aí para o máximo de pessoas que puder. Vou fazer isso também. Enviando aqui para todo mundo. Vamos lá, tô mandando. Aqui. Tô mandando também. Essa é a live 3/04. TDAH. E aí, doutora Laila, vamos conversando? Vamos, deixa eu parar aqui o som. Já enviei aqui para um bocado de gente. Vocês enviem também, que hoje a live vai ser, acredito que, muito interessante, né? Como as outras também foram. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da importância do cuidado com as pessoas que cuidam, né, Fátima? Isso. E aí eu queria que você se apresentasse, depois eu me apresento. Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez, agradecemos a presença de vocês. Sou Fátima Marcolino, psicóloga clínica, trabalho com adolescentes e adultos e hoje eu tenho, me debruço, né, sobre uma temática que é o TDAH para adolescentes e adultos. E hoje nós vamos continuar a falar sobre essa temática. Hoje nós vamos falar sobre a importância, né, do cuidado para quem cuida, ou para quem está presente, tá? São gêmeos. Tá? Eu acho interessante. É o quê? São gêmeos, Nubinha perguntou, são gêmeos, né? Pois é, não somos, mas não, você não é a primeira pessoa que pergunta isso, não. Já perguntaram se eu era mãe de Laila, já perguntaram se nós éramos irmãs, enfim. Né? Eu acho que quando a gente começa a se aproximar, começa a fazer uma parceria, dá isso, né? A gente vai se conectando com a outra e vai ficando parecido. Eu acho maravilhoso ser comparada a você, assim, que é uma pessoa tão que eu realmente tenho apreço, né? Então, para mim, é uma questão de privilégio até ser comparada com você. Com certeza. Então, ó, alguém disse aí, a Dilma disse, vou investigar. Ossos, bom, calçado, tudo pertinho. Talvez seja a terra, talvez seja o frio. Enfim. Verdade. E essa sou eu e é um prazer, né, eu estar aqui com vocês novamente. E aí, vamos seguindo. E agora a doutora Laila que vai se apresentar aí. Meu nome é Laila, eu sou psicóloga e neuropsicóloga também.
a gente já tem feito algumas lives, né, falando sobre o TDAH. Esse mês inteiro a gente veio falando sobre o TDAH. Na primeira live, a gente pôde falar um pouquinho da importância da avaliação neuropsicológica, né, para uma pessoa que tem TDAH. Para o autoconhecimento, para o conhecimento clínico também, de quem estiver acompanhando a pessoa, para que possa fazer o tratamento o mais adequado possível. Depois a gente falou, na segunda live esse mês, que foi sobre a importância da psicoterapia para a pessoa com TDAH, né? Então, a gente entende que muitas questões são muito importantes, principalmente das funções executivas, da regulação emocional, né? Que está dentro das funções executivas. E aí, é extremamente importante a gente trabalhar essas questões para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor. Porém, nesse meio todo, a gente entende que as pessoas com TDAH não vivem sozinhas, certo? Boa noite. As pessoas com TDAH não vivem só. Graças a Deus, né? E aí a gente veio falar um pouquinho do papel das pessoas que cuidam, das pessoas que estão próximas, né? Hoje a gente vai poder falar um pouquinho tanto do cuidado com as pessoas que cuidam de crianças, quanto no cuidado também da família, quando o TDAH já é adulto, a pessoa com TDAH já é adulta, e aí tem esposa, ou tem esposo, tem filho, tem filha, tem mãe, tem pai, enfim. Então, uma das primeiras coisas que a gente viu, que eu acho que é importante dar só uma revisada, é que 78%, peraí, deixa eu dar uma recapitulada, de 5 a 8% da população mundial tem TDAH. Então, você vê que não é uma parcela baixa da população, é uma parcela alta. Lembrando que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Não vai ser quando você está adulto que você vai desenvolver, é uma coisa que você já nasce com. Então, conforme for passando a vida, os sintomas podem ir diminuindo ou aumentando, dependendo do processo de cuidado da pessoa. Então, se de 5 a 8% da população mundial tem isso, eu acredito que é relevante a gente estar discutindo esse assunto aqui hoje. Desse percentual, 30% mais ou menos. Ah, sim! Agora, desculpa, eu parei aqui para ver porque falou meu nome aqui. Boa noite, Carlos. Manda um beijo e um cheiro para ele também. Saudade. Carlinhos também foi uma pessoa muito especial para mim, que é uma criança linda. Então, nesse processo, a gente vai identificando as questões que podem estar sendo prejudicadas naquela pessoa. E o que é prejudicado naquela pessoa acaba refletindo na família. Por exemplo, se eu tenho uma criança que é muito impulsiva, eu vou começar falando das crianças, tá? Se eu tenho uma criança que é muito impulsiva, por melhor que ela seja, assim, por mais obediente, por mais fofinha que ela seja, digamos assim, às vezes ela não vai conseguir segurar alguns impulsos, se for um TDAH do tipo hiperativo, do tipo combinado, que é o desatento hiperativo, né, também. Então, assim, a gente já teve, eu digo a gente porque eu trabalhei numa equipe multidisciplinar, e a gente tinha uma criança que era extremamente educada, extremamente obediente, mas às vezes a gente dizia assim, esse aqui a gente não vai pegar agora não, vai pegar esse daqui, o brinquedo, né? E aí a criança ia lá e pegava, mas ele não pegava por maldade, ele pegava e já ia pedindo desculpa, e a gente via que não era aquelas crianças tidas como sonsas. Né? Porque tem gente que vai lá, pega e olhando assim pra você, porque sabe que tá fazendo errado, né? Então, às vezes a pessoa não consegue controlar os impulsos. Imagina isso num relacionamento familiar. Que uma mãe, um pai diz assim, tem hora para isso, isso e isso, agora não é hora disso aqui. Aí a criança vai lá e, faz. Aí
na melhor das hipóteses, vai levar um castigo. Na melhor das hipóteses. Né? Então, assim, a gente vê que a gente precisa também estar cuidando da saúde dessas pessoas que cuidam, porque a gente vê que há um estresse grande. É só você parar para observar um pouquinho assim. Uma escola, a professora ou o professor vai passar aí umas 4, 5 horas com a criança, certo? Vai dar trabalho? Vai. Mas são 5 horas. O resto do dia é em casa. Ou nas terapias, ou nas outras coisas. Então, assim, quando a pessoa tem TDAH e é criança, às vezes isso dá uma mudada no funcionamento familiar. Descobriu que a criança tem TDAH, então o que é que vai fazer? Vai precisar participar de algumas terapias durante um período de tempo. Tem que ter alguém para levar, tem que ter alguém para buscar. É uma coisa que é cotidianamente, né? É assim, semanalmente, normalmente. E aí a gente vê que vai exigir, né, um tempo a mais de cuidado. Fora as questões em casa, que você vai estar estimulando, que você precisa se dedicar. E às vezes, muitas vezes, a gente percebe que a família acaba modificando no sentido de alguém vai deixar de trabalhar para estar cuidando dessa criança, mais especificamente. Alguém vai ter que estar ajudando. Eu entendo assim, que a criança não foi feita só, certo? Então, ela foi feita no mínimo por 2 pessoas. Então, ela precisa de pelo menos 2 pessoas para estar cuidando dela. Porque, imagina, uma pesquisa que eu vi aqui fala que 78% das pessoas que cuidam de pessoas com TDAH são mulheres. Ou seja, há uma carga maior para o público feminino. Ou mãe, ou avó, ou tia. Então, a gente precisa ver que essas pessoas precisam de uma rede de apoio. Só para vocês verem aqui um pouquinho, o perfil das pessoas que cuidam, 78% são mulheres, né? E, normalmente, essas pessoas, 55% delas têm até 40 anos. 65% delas estudaram menos de 8 anos, ou seja, no modelo de ensino antigo, isso aí equivale até a 8ª série, né? Ou seja, ensino fundamental. Uma pessoa com ensino fundamental, para ganhar mais do que 2 salários mínimos, aí só se for empreendedora, né? Eu entendo assim. E 65% trabalham fora de casa e 95% recebem menos de 2 salários mínimos. Então, a gente entende que para uma pessoa que provavelmente é chefe da família, né, uma mulher que é chefe de família, que recebe menos de 2 salários e que precisa levar o filho para essas terapias todas, né, porque às vezes a criança é muito impulsiva, precisa ir para o psicólogo, para a psicóloga, às vezes tem alterações sensoriais, precisa ir para uma terapeuta ocupacional, às vezes tem alguma dificuldade de fala, vai para a fono, ainda precisa fazer reforço se tiver um déficit de atenção muito grande, ter acompanhamento com psicopedagogo. Então, assim, é a semana inteira de terapia. E quem cuida dessas pessoas precisa de um tempo para si. Érica está dizendo que está travando. Está travando para tu também? Não, para mim tá tranquilo aqui. Tá. Então, assim... Me perdi. Essas pessoas precisam ser cuidadas, né? Isso. Então, lembre assim, por exemplo, você tem uma viagem para fazer, você tem um carro. Aí você vai nessa viagem.
Se você não parar para abastecer o carro, vai chegar uma hora que vai dar pau. Ó, tá Sim, você não vai para canto nenhum, mas... Eu acho que é o teu, não sei se é o meu aqui, ó. O pessoal Tá. tá falando que tá travando mesmo. Deixa eu tentar aqui ajeitar tudo. Trocar de novo. Deixa eu só fixar aqui o comentário, tá? Não, essa não tá, não. Boa, não. É melhor outra mesmo. Essa... Enquanto tu vai ajeitando aí, né? Hoje eu dei uma palestra numa ONG. E aí, assim, né? Tinha, de fato, a fala, né? Algumas falas lá. E teve uma mãe que ela estava falando desse cansaço. Ela só, eu estou cansada de tanto ir para esses lugares, de tanto correr atrás, né? De tanto buscar profissional. E às vezes o profissional ele tem uma opinião diferente do outro, né? E aí, de fato, esse cansaço, veja, a pessoa, como você está dizendo, esse público é bem maior o público feminino, né? Porque a figura masculina ela vai trabalhar ou muitas vezes ela está ausente mesmo mais dessa família, né? E aí realmente fica um sofrimento, né? Vamos dizer assim, uma carga maior para essa mãe ou para essa avó, porque a gente sabe que tem muitos cuidadores que é avó, que é tia, realmente, na maioria suas mães, né? As mães. E aí a pessoa realmente veja o quanto ela vai tendo esse desgaste, porque ela sai do emprego para cuidar aí dessa criança. E aí depois ela vai ter que realmente lutar, porque é uma luta, né? Não é principalmente criança com TDAH, veja. E uma das reclamações maiores, assim, realmente das mães é o seguinte, a criança com autismo, ela tem as leis hoje, elas são muito mais, vamos dizer assim, ela vai ter muito mais privilégios, porque já tem mais política pública, né? Mais política pública para o autismo. Para o TDAH, não, né? Nós estamos ainda caminhando para isso. Então, a gente já tem, como a gente já tem falado aqui, a Semana da Conscientização do TDAH aconteceu em agosto de 2022, a primeira vez. Então, agora a gente já temos a lei, já foi instituída essa semana. Então, todos os anos, a primeira semana de agosto já vai ser da conscientização do TDAH. Né? Já foram criadas, tem umas novas leis aí, mas assim, estamos ainda no passo a passo, né? Um passo lento ainda para esses privilégios. Quando eu digo privilégios, é esses direitos, né? Não é nem privilégio, esses direitos. Então, a mãe com a criança com TDAH, que está lá, né, com muitas dificuldades, essa mãe está cansada, essa mãe está com dificuldade, e ainda quando chega nos espaços, por ainda não estar ainda tão definido, de fato, assim, tão concreta as leis, e também, assim, os direitos dessa criança com TDAH, que até, né, é parte também de muitos profissionais, de muitos espaços que não faz esse acolhimento nem com a criança, nem com a mãe. Então, há um sofrimento, né? Há um sofrimento. E aí, quando a gente para realmente para falar desse cuidado que as pessoas que cuidam ou que estão presentes, né? A gente colocou o título, ó, cuidar de quem cuida. Mas não só os cuidadores, porque você está trazendo criança, né? A gente vai entrar depois, né, na questão do adulto, mas aí esse cuidador tá lá, essa mãe, ou essa tia, ou essa avó, às vezes o pai também, tá lá nesse processo cansando, né? Sofrendo porque não tem, de fato, esse apoio, não tem essa política pública que favoreça, né? Esse lugar, esse espaço e até esse cuidado. Ah, então é isso. Estava esperando a internet aí se organizar, por isso que eu peguei tua fala. Não, tranquilo. E aí eu estava pensando aqui em alguns casos que já aconteceram. A gente tinha um paciente, e aí não se preocupem que eu não vou revelar a identidade de ninguém, tá tranquilo aqui. Mas só para falar da questão da importância do cuidado mesmo de quem cuida. Veja só. Era só a criança e a mãe.
a mãe levava a criança para todos os lugares. Essa criança também tinha autismo, mas também tinha TDAH, e o TDAH era muito mais prejudicial até do que o autismo para essa criança. E aí não parava quieto em canto nenhum, mesmo à base de medicação, fazendo as terapias e tudo mais. E sempre era muito desgastante para essa mãe, sempre, sempre, sempre. Esse paciente passou um tempão, teve alta, tudinho. De repente ele teve a notícia que a mãe dele faleceu de infarto. Então, assim, e aí ficou uma loucura, porque a gente não sabia, por exemplo, e quem está cuidando dessa criança, se essa criança só tinha mãe, né? Aí apareceu um parente de distante que a gente vê, e a gente já não atendia mais, mas a notícia chegou, que outras pessoas conseguiram cuidar, assumir a criança. Mas, assim, a gente vê que quando se tem uma criança que tem uma necessidade diferente, né, um funcionamento diferente, eu entendo que é até uma defesa materna, né? Tentar suprir de toda forma aquela criança e proteger e tal, e a gente acaba impedindo que a criança desenvolva autonomia. E às vezes a gente tem medo que outras pessoas cuidem porque acha que só a gente sabe cuidar direito e vai se sobrecarregando, quando a gente pode dividir também para outras pessoas o outro cuidado. O cuidado, por quê? É extremamente importante uma rede de apoio para essa família, né? Então não é só a mãe que vai cuidar, não é só o pai, não é só a avó. Tem que ter uma rede de apoio. Por quê? Porque senão a hora a máquina falha. Vai dar perca total, feito aconteceu com essa mãe. Então, assim, a gente precisa parar um pouco. Por exemplo, tive uma mãe de um paciente que tinha paralisia cerebral. E ele não se movia para quase nada. Ele dependia dela para comer, tomar banho, se fazer os asseios, passear, levar para as terapias. Tudo era ela. O pai trabalhava o dia todo e a outra filha ainda ajudava um pouco, mas como estava fazendo outras coisas também, não tinha condições de dedicar tanto tempo. E assim, eu disse para ela, faz quanto tempo? O que é que você gosta de fazer na sua vida? Ah, não sei. Pensa aí algo que te dá prazer. E aí ela só respondeu isso mais de uma semana depois. E aí, de repente, ela lembrou que gostava de ir à praia. Eu disse, tente articular um dia no mês, para você ir à praia. E aí essa mulher passou aí, ó, relutando. E também a gente entende que a dinâmica, né, até se adaptar. Acho que depois de uns 2 ou 3 meses de terapia, ela conseguiu ir. E isso para ela foi extremamente importante. Foi muito bom para ela. A gente vê que se para cuidadores de crianças típicas, neurotípicas, já é difícil, porque a gente pensa, né? Criar um filho não é uma coisa fácil. Você é mãe e você pode dizer mais do que eu. Eu entendo que tem que ter muitas responsabilidades, tem que pegar na escola, tem que ver se está aprendendo, tem que ver se está com alguma dificuldade, ver se tem alguma encrenca de relacionamento, né, com os coleguinhas. A gente tem que ver tanta coisa, dar conta de tanta coisa que já é estressante. E uma pessoa com TDAH pode ser um pouco mais estressante. Porque a pessoa, você vai instruir, mas nem sempre aquilo vai ser cumprido e nem sempre é por maldade. Normalmente é porque a pessoa realmente não prestou atenção, ou porque a pessoa, sei lá, estava muito agitada no momento. Então, não controlou os impulsos. Então, a gente vê que há uma sobrecarga muito maior. E aí, essa sobrecarga pode levar a estresse, né? E aí, eu vi uma pesquisa que fala sobre estresses de cuidadores de pessoas com TDAH. E a gente sabe que o estresse pode ter aí 3 fases. A fase
de alerta, né? O estresse é uma coisa saudável para a gente precisa ter em alguns momentos, né? Para a gente poder também se proteger. Então, a fase de alerta é justamente essa fase mais leve, que a gente precisa organizar umas coisas aqui, isso, pronto, essa semana eu vou estar um pouquinho mais estressada, mas é por conta disso, ok. A fase de resistência é quando já, sabe, quando você já está lutando um pouco para aquilo ali. Então, já está resistindo um pouco mais, já está durando um pouco mais e sendo um pouco mais pesado. E a fase de exaustão é quando você já está entrando aí num colapso. E esses sintomas podem ser tanto físicos quanto emocionais. Normalmente, a gente vê nessas cuidadoras, nesses cuidadores, depressão, desesperança, que é quando a pessoa simplesmente está vivendo no automático, não tem esperança mais de ter melhora, né? Não tem planos mais para coisa nenhuma. E aí isso acaba desmotivando qualquer pessoa. A hipersensibilidade emocional, que é aquela pessoa que você dá um bom dia e já começa a chorar. Ou então diz, faz isso não, e se irrita facilmente. Então, a gente vê que as pessoas começam a ficar por um fio, digamos assim, né? E veja como isso precisa ser cuidado. Precisa ser cuidado. As pessoas, lembrando que a gente tem aí 30% acho que é mais ou menos 30%, não vou lembrar agora quantos por cento exatamente, mas o TDAH ele é multifatorial. E um dos fatores é o fator genético. Então, tu imagina aí uma pessoa que tem TDAH tendo que cuidar de um filho que está com TDAH, que também tem. E aí a pessoa já está na dificuldade de se organizar, quanto mais de organizar outra pessoa, assim, né? Ajudar a organizar outra pessoa. Então, eu não só imagino como eu atendo, né? Eu atendo adultos com TDAH e tem filhos com TDAH. Olha aí. Mas pode concluir. E é difícil ou não? É bastante difícil, porque assim, a organização, veja, a mãe, ela precisa se organizar, ou o pai precisa se organizar para poder organizar os filhos. Então, a dinâmica familiar, então, veja, tem, né, uma mãe com 2 crianças com TDAH. São 3 pessoas com TDAH em casa. Então, a mãe ela já vai ter suas dificuldades, né? Porque a gente sabe que lá, a memória do trabalho, né, toda a capacidade que a pessoa precisa ter ali para organizar as atividades, né, para iniciar e concluir, para organizar os filhos também, aquela rotina do filho, para levar filho no médico, para levar filho para organizar a escola. Então, a mãe com TDAH, ela já tem essa dificuldade, e aí quando tem as crianças também, né? Como é que se resolve isso? É um desafio. Justamente. E aí vem a questão da terapia personalizada, né? Porque ninguém é igual a ninguém, todo mundo vai ter uma dificuldade diferente. Essa questão que você está falando é muito interessante. Já tive pacientes também que vieram para mim, né? Criança com a queixa de TDAH. E aí a gente sabe que para qualquer pessoa, independente de diagnóstico, é muito interessante rotina, né? E aí para a criança TDAH muito mais. Para estimular a criança, eu tentei fazer um quadro de economia de ficha. Mas para isso eu precisava contar com a participação dos pais. E assim, a mãe era claramente uma TDAH hiperativa. E aí, toda semana eu perguntava, perguntei acho que durante um mês. Conseguiu fazer? Conseguiu. Eu fiz tudo, só era ela botar o horário, que é de acordo com a rotina da pessoa, né? E aí, fez? Não, fiz não. Fiz não. Por quê? A questão da procrastinação.
E eu dizendo, mulher, te organiza para tu organizar esse menino, vai para terapia. Porque é justamente isso. Às vezes a gente esbarra nessas questões também, né? E quando tem o pai e a mãe, né? Que ainda... Quando não tem o pai e a mãe, aí complica um pouquinho mais. E aí, quando a gente vai para a fase adulta, assim, é importante esse cuidado todo com a pessoa que está cuidando, principalmente para que ela entenda, a gente faz um processo de psicoeducação também, para que a pessoa compreenda quais são, de fato, as dificuldades daquela criança, daquele adulto. Por quê? Porque, às vezes, você se irrita muito com uma coisa que aquela pessoa não fez com maldade. Não fez. Por exemplo, direto, ela esquece... Só estou dando um exemplo, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Sempre esquece a chave. Várias vezes eu tive que voltar em casa para pegar a chave. Ou então fiquei trancada, né? Fiquei trancada porque esqueci a chave em algum lugar. Esse ano eu fiz, sei lá, 5 óculos para mim, porque eu quebrei todos. Perdi todos. E aí você vê que tem umas certas dificuldades que podem prejudicar. Na vida adulta, a gente vê mais que as pessoas com TDAH têm muita dificuldade em relacionamento. Não dura muito em muitos relacionamentos. E isso eu falo assim, de um TDAH que não está sendo cuidado, né? Que não está em tratamento. Então, assim, a pessoa pode ter dificuldade no relacionamento, não conseguir durar com muitas pessoas. Eu estava lendo um livro hoje que estava dando uns exemplos e tinha uma moça que estava falando no livro, né? O exemplo do livro era um relato de uma moça que dizia que, olha, nunca durei com nenhum namorado. E finalmente eu achei um que para mim era perfeito. Aí depois eu estava numa festa com umas amigas minhas e vi um rapaz na festa e fui dormir na casa dele. E meu namorado ficou sabendo e acabou o namoro. E para mim ele era uma pessoa maravilhosa e eu não sei por que eu faço essas coisas, mas meu impulso fez com que eu fizesse isso naquele momento. Então a gente vê que há prejuízos, né, sociais, familiares, de várias ordens. No trabalho. Lembrei, meninos, já ia esquecendo. Uma pessoa falou, eu acho que vocês viram no story, eu disse que ia responder aqui, né? Uma das questões que a pessoa botou foi que ela sempre sofre no trabalho, porque ela sempre é a última a fazer as coisas, a última a terminar, porque ela demora demais para executar as atividades do trabalho. E por isso, provavelmente, ela deve ter um mau relacionamento com os colegas de trabalho, né? Ela não falou muita coisa, só quem quiser dar uma olhadinha lá nos stories depois, porque foi uma coisa muito sucinta. A dificuldade dela aprender, sim. Assim, ela passa mais tempo para entender aquilo que é explicado, né? Das pessoas. E a gente vê que precisa de uma ajuda nesse sentido, né? Provavelmente um auxílio medicamentoso e a psicoterapia e até a reabilitação mesmo, com relação à atenção, a funções executivas. Sim. Pode falar. Uma coisa assim, trazendo agora um pouquinho, né, para esse universo adulto, né? Eu sempre converso com meus pacientes e eu falo assim, olha, você precisa de uma rede de apoio, você precisa de uma parceria. E aí isso me lembra, né, eu posso dar um exemplo meu que eu dou tranquilo, né, de quando a gente trabalhava junto, né, e aí tinha lá na clínica, tinha uma gaveta onde já era colocado os meus pertences, né? Porque quando eu saí esquecendo ali chave e tal, alguma coisa, cartão de crédito... Telefone, cartão. Então,
minha recepcionista lá, maravilhosa, o que é que ela fazia? Vou arrumar uma gaveta para você. Então, todo mundo já sabia qual era o lugar, né, de colocar. Então, nessa época, hoje eu tenho muito menos prejuízo em relação a isso, né? Porque hoje eu faço o tratamento adequadamente, né? Isso é bem importante, porque eu fui diagnosticada, mas passei muito tempo não tratando o TDAH, eu tratava outras questões e não TDAH, tratava algumas comorbidades e não TDAH, então é importante tratar o TDAH. E aí, trazendo para esse universo realmente assim, do cuidado, tanto para quem cuida e também, vamos dizer assim, do apoio que a família precisa dar. A pessoa que tem TDAH, e principalmente os cônjuges, né? Uma coisa que eu falo muito, assim, que eu falo muito e converso com os pacientes é o seguinte: o esposo, geralmente, ele não vai compreender quando ele não conhece. Ele não sabe o que é TDAH. Ele não sabe. Ele vai querer o quê? Que a esposa, ela dê uma resposta positiva. Que resposta é essa? Ela tem um comportamento adequado, tá? Então, se o marido casou com uma mulher adulta, o que se espera? É que essa mulher cuide da casa, é que essa mulher organize, que essa mulher, quando é mãe, cuide dos filhos, organize os filhos. Quando eu digo isso, o homem espera, é porque da mesma forma, não que a mulher precisa fazer isso sozinha, tá, minha gente? Não é isso. A questão é que o que se espera é que quando você casa com um homem, ou o homem casa com a mulher, ou enfim, ou existe uma relação, é que os dois tenham uma parceria, né? É que os dois sejam parceiros ali naquele processo. Então, de repente, uma das partes, vamos falar, o que tem TDAH tem mais deficiência nessas áreas de organização, porque o TDAH de fato tem. Sim. Então a pessoa ela fica cobrando, poxa, a parte do seu guarda-roupa é bagunçado, você deixa a cama enxurrada, você não consegue organizar isso, você perde a chave, você perde suas coisas, você deixou o creme dental aberto, você deixou a toalha na cama. E essa reclamação começa a ser constante. Então o que acontece? As pessoas elas vão ficando cansadas naquele relacionamento. Vão cansar. O outro que está reclamando o tempo todo vai, poxa, você é um adulto, eu espero que você tenha esse comportamento. E vai cansando. Então, é importante a pessoa que tem TDAH que a pessoa que está ao lado, ela também faça parte dessa rede de apoio, faça parte desse processo e compreenda em que sentido ela tome pelo menos um mínimo de conhecimento. Então, eu convido, sabe, Laila, cabe no processo aqui do meu trabalho, eu convidar um parente, sim, cabe na psicoterapia. Com certeza. Eu digo assim, olha, traz teu esposo, né, teu companheiro aqui para a terapia, para a gente fazer um processo educativo também, psicoeducativo. Para a pessoa ela entender que a pessoa tem aquele comportamento, que isso não quer dizer que ela deve continuar desorganizada, né? Porque a psicoterapia, mais a psicoeducação, mais as estratégias, é exatamente para que a pessoa ela organize esse comportamento, né? Levando em consideração que o transtorno o TDAH é um transtorno neurológico, você não dá conta dele sozinho, ele é neurológico. Tá? Então, a gente está falando aqui já, essa é a terceira semana que a gente está falando o seguinte, que ninguém fica trancado dentro de casa, ou tranca o outro, leva a chave, ou deixa o gás ligado, ou não apaga as luzes de casa, ou esquece tudo, né? Porque quer. Não, é um transtorno neurológico, ninguém dá conta disso sozinho, não. Tá? Então, por exemplo, uma criança ou um adulto, o adulto não deixa de fazer um relatório de trabalho para entregar em cima da hora porque ele quer. Ele está escolhendo isso, não. É porque tem a dificuldade neurológica. A criança, e é um sofrimento. E é um sofrimento. A criança não faz... Hoje eu estava conversando com uma mãe que a criança dela não tem um diagnóstico, tá? Fechado. Mas ela tem todos os prejuízos do TDAH. Então, assim, a gente está conversando para ela ir em busca disso. É uma pessoa do meu círculo de amizade, não é paciente. E aí, veja, aí ela faz assim, não, mas ele não quer fazer a tarefa. E aí ele sabe, aí faz, mas eu sei fazer, mas eu não consigo fazer, né? E aí a gente estava conversando sobre isso, para que realmente ela vá buscar, porque, veja, uma criança que tem 8 anos, 9 anos, ele tem um conhecimento. Ele sabe fazer a tarefa. Mas a função executiva dele, né, o cérebro, não dá esse impulso para ele ir lá começar a concluir a tarefa. Então,
precisa de um apoio, de um apoio. Então, veja, para o adulto também, o adulto que tem TDAH, não todos, né? A gente precisa levar em consideração aqui, sempre frisar o seguinte, gente, cada pessoa, ela vai ter sua forma de funcionar. Os prejuízos são diferentes para cada pessoa. Então, às vezes, a pessoa tem um TDAH e ela vai fluir bem em várias áreas e outra, né? Uma ou outra não. Às vezes, o outro não vai fluir na maioria das áreas que precisa, né? Então, assim, é muito específico de cada pessoa. Então, por exemplo, um adulto, né, como a gente está falando, ele vai, veja, o exemplo que Laila trouxe, o que é que se espera de uma pessoa que está comprometida com outra? É que ela seja fiel, né? Assim, é o que é que se espera? É que ela só tenha um parceiro, né? De repente a pessoa está numa festa, poxa, viu, o cara é legal, ó, o companheiro é legal, o namorado é legal, e a pessoa não conteve os impulsos, porque isso está lá no controle inibitório que vocês já sabem, que a gente já tem falado aqui, nas funções executivas do cérebro, a pessoa ela não controla o impulso. E esse impulso não é só no relacionamento, às vezes é numa fala. Às vezes é de fato uma dificuldade de você dizer um sim, dizer um não, enfim, você vai ter dificuldade ali de tomar decisões assertivas, Sim. né? Você tá o impulso você vai tomando decisões do impulso e vai tendo o quê? Prejuízos, tá? Então, da mesma forma, Laia deu um exemplo de uma pessoa que tinha essa dificuldade. Eu atendo adultos, então os meus adultos eles têm várias dificuldades, não sabe? E o adulto sofre porque ele faz assim, ó, eu não queria funcionar dessa forma. Então a gente começa a cuidar disso aí, começa a criar as estratégias para que a pessoa ela sofra menos. Porque, ó, né? Será? Como é isso? Né? O marido lá que tem a mulher, ou a mulher que tem o marido, que tem os filhos, que tem a família, e de repente ela não tá fazendo assim, eu tô escolhendo, eu vou escolher agora trair meu marido. Mas de repente isso acontece no impulso, depois ela vem a culpa. Porque a culpa é uma amiguinha de quem tem TDAH, uma companheira. Né? Uma parceira. Por quê? Porque a pessoa, quando viu, fez. E depois fica, caramba, fiz isso e agora? Tem as consequências, né? Então, a pessoa que está do lado realmente conhecendo também, né? E aí o cuidado vai ser mútuo, né? Quando vê. O parceiro tem esse conhecimento, a parceira tem esse conhecimento, o cuidado vai ser mútuo. Os dois vão conversando. Uma coisa que eu sempre faço, né? Que eu instruo, olha, vai dizendo para o teu esposo que tem TDAH como é que você se sente com as atitudes dele. É importante, né? Ou vice-versa, ó, vai dizendo para tua esposa, né, você tem TDAH, pergunta a ela o que é que você está fazendo que deixa ela triste. E aí, muitas vezes é o quê? É o irmão, muitas vezes é o pai, muitas vezes é a mãe, porque as relações, elas são prejudicadas. Então, às vezes, você está com uma irmã ou com um irmão e você está tendo um comportamento inadequado. Às vezes, você está tendo um comportamento inadequado com seus amigos, com seus colegas, né? E aí, é interessante que você vai... eu sempre digo, ó, tem uma estratégia bem simples, que dá tempo. Quando você para, respira, dá tempo o impulso chegar na caixinha lá para se organizar, para ir para o outro lado organizadinho, para você tomar uma decisão. Então, é respirar, minha gente. Então, chegou um impulso, chegou um momento que você está lá, respira. Quando você respira, o cérebro... Inclusive, o impulso tem começo, meio e fim. Isso. Né? Isso. Tudo na vida tem começo, meio e fim. Se você está ansioso, não vai ficar ansioso para sempre. Se está triste, não vai ficar triste para sempre. Se está feliz, não vai ficar para sempre. Então, tudo tem começo, meio e fim. Inclusive o impulso. Se você conseguir ter esse autoconhecimento, né? Que aí a gente vem falando da terapia, da importância da terapia. Sim. E você consegue, nesse momento do impulso, respirar fundo até passar essa situação, ok. Mas se você não consegue, é sinal que você precisa ainda de mais cuidado. Uma coisa que não ajuda nada nas relações, é o marido ou a mulher falar para o outro que tem TDAH,
você é sempre assim, você nunca presta atenção, você não me dá atenção, isso não ajuda. Porque a outra pessoa não está fazendo isso porque ela quer. Isso não ajuda. Ou trata como um filho, né? Ou então... Ele fica reclamando toda hora, brigando, só falta botar de castigo. Isso, vai me bater, vai botar de castigo, porque você não faz nada direito. Você não faz isso aqui, ó, você não prestou atenção nisso. Pega isso aqui, veja isso, você não se... sabe? Isso não ajuda, tá? E assim... E aí vai criando uma crença, né, de incompetência, de incapacidade no outro também. E é importante que a gente... Eu sei que nos relacionamentos amorosos a pessoa tem hora que não vai aguentar. Mas essas coisas a gente também precisa controlar, né? O parceiro que não tem o TDAH precisa se organizar e dizer as coisas de forma adequada também para o que tem. Por quê? Porque lembra que você falou aí de que a culpa e o TDAH andam juntinhos? Isso significa que a autoestima também, a autoestima baixa, né? Também está ali, ó, pareado. Então, a pessoa vai se sentindo incompetente, e você fala tanto que a pessoa é incompetente, que de repente, por exemplo, eu não vou buscar meu filho na escola porque eu sou incompetente, então quem vai é minha mulher. Eu não vou sei lá, fazer as compras sozinho porque eu vou esquecer das coisas e só quem consegue fazer isso é minha esposa. E aí você vai sobrecarregando também uma esposa ou um esposo ou alguém que vive com você de uma forma que não é legal. E esses relacionamentos podem se tornar extremamente abusivos se você não tiver cuidado. E por outro lado, né, Laila, veja, se o seu esposo ou sua esposa já diz tanto para você, né, que você repete, que você faz sempre, é interessante também você fazer essa escuta, porque veja, se a pessoa está reclamando tanto e esse comportamento é repetitivo, vou te falar uma estratégia simples. Ó, se você for sair de casa, sei lá, se você for precisar fazer alguma coisa que foi dito, respira e dá uma olhada para esse ambiente, sabe? Antes de você sair. Porque assim, o que acontece? Você se desorganiza mais quando você faz as coisas com pressa, quando você faz as coisas rápido, você se desorganiza. Então, se você fizer mais lento, se você fizer mais pensando num passo a passo, treinando o seu cérebro, quando você para um pouquinho para pensar, peraí, eu preciso levar o quê? Fazer um checklist, sabe? Você está treinando o seu cérebro para essa ordem que o seu cérebro não tem. Então, você vai tendo menos prejuízo. Então, se a pessoa está reclamando que você tem um comportamento repetitivo, então é cansativo para quem reclama. E é cansativo para você também, né? Se você tem TDAH. Então, assim, escuta isso. Vai diminuindo, vai respirando, vai organizando. O que é que eu preciso fazer agora? Peraí, eu vou sair, o que é que eu preciso levar? Preciso levar isso. Faz um checklist. Porque, veja, se você começar a treinar o seu cérebro, tá? Você não vai ficar curado TDAH, não. Mas o teu cérebro vai estar treinado, suas funções executivas vão estar treinadas para que você tenha menos prejuízo. Então, é treinamento, tá? Outra coisa, né, bem importante. De vez em quando pergunta pro teu companheiro, pro tua companheira, assim, ó, o que é que você percebe mais em mim, assim? Como é que a gente pode criar uma estratégia aqui junto para que você fique menos triste comigo e eu também, né, consiga te responder? Então, deixa o outro dizer, ó, tal, você faz isso, escuta, né? Porque às vezes a pessoa com TDAH também, ela tá tão já debilitada de tanto, né, o povo falar, ó, tu faz isso, e às vezes ela não quer nem escutar o companheiro ou a companheira. Então, é importante que você escute, né? Faça uma escuta, tá? O que é que te prejudica? Por quê? Porque se a pessoa está falando, é porque essa pessoa ela está ainda no lugar de dizer assim, ó, eu tô aqui falando, porque eu quero realmente que isso, pelo menos, né, diminua esse impacto. Porque não vai ser... E também, Fátima, desculpa se interromper.
levar a vida de forma mais leve também. Porque, às vezes, como uma pessoa não faz por maldade, se você entender isso de forma mais leve, você tira por menos. Teve um vídeo que ficou muito famoso, já tem um tempo, esse vídeo é antigo, inclusive. De uma mãe que saiu nas pressas e o filho, para levar o filho para aula de violão. Aí ela, né? Ela sai nas pressas, o filho esquece a garrafa de água e ela vai embora. Daqui a pouco ela começa a fazer o vídeo e ela mesmo rindo, dizendo assim: cheguei aqui, estava atrasada para aula de violão do meu filho. Cheguei rápido. Quando eu olho, eu trouxe o violão, esqueci o menino. Aí quando ela volta em casa para pegar o menino, eu, mãe, eu não disse que ia pegar a garrafa de água, mãe. E aí o filho também leva na maior leveza. E aí você pode observar que isso já é uma coisa maravilhosa. E é importante também que quando as pessoas que se relacionam acabam conseguindo algo, fazendo algo de positivo, que a gente também possa elogiar, né? Porque eu acho que a gente, no dia a dia, está tão treinado, digamos assim, condicionado a buscar defeitos e arrumar soluções, que a gente acaba levando isso para a vida conjugal, para a vida familiar também, só aponta os defeitos, os erros e tal. E quando a gente começa a elogiar, se você vê, até no funcionamento de uma empresa, se você começa a elogiar o funcionário, né, a dizer quanto ele é bom, ele vai produzir muito mais e muito melhor. Né? Quanto mais dificuldades emocionais tiver, mais difícil vai ser o processo, mais agoniada a pessoa vai ficar e desorganizada. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado, né? A gente vê relatos de várias pessoas que eu tenho medo. Uma das coisas que me deixa mais preocupada com pacientes com TDAH é quando a esposa ou o esposo diz assim: eu tenho medo de deixar minha filha ou meu filho com ele ou com ela sozinha, porque eu tenho medo que ela acabe esquecendo a criança, que a criança morra por algum descuido. E isso é sério, minha gente. A gente está falando de filhos. E assim, uma pessoa com TDAH não é uma pessoa incompetente. Eu acho que esse é um dos pontos principais, assim. Não é uma pessoa incompetente. Ela é uma pessoa competente. Inclusive, normalmente, são pessoas que se cobram tanto que elas sofrem justamente com perfeccionismo, né? Porque quer que tudo seja bem certinho e vai sofrendo por conta disso. Então, é muita cobrança. Quando eu sempre falo assim, para você ter uma noção, quem tem TDAH e quem não tem, é assim: hoje eu preciso buscar meu filho na escola. Quem não tem TDAH, vai. Tal hora eu tenho que ir, pega e vai. Quem tem TDAH, eita, já tá perto o horário. Eita, eu vou com o carro, eu vou pegar tal caminho, vou dirigir. Eita, esse trânsito tá horrível. E vai pensando nos processos. E vai pensando nos processos. E isso deixa a pessoa extremamente desgastada, minha gente. Extremamente desgastada. Então, uma pessoa com TDAH é uma pessoa que está sempre em alto funcionamento, gastando super energia. Mesmo as desatentas, que essas são desatentas, é porque a cabeça está a mil. À vontade. Pronto, voltei. Então, assim, quem convive com pessoas com TDAH tem que ter o mínimo de conhecimento para respeitar essa pessoa como ser humano, né? E ajudar no que for necessário, porque a pessoa também vai estar lhe ajudando no que for necessário. Então, pessoas que têm... assim, eu lembro de uma amiga que ela fazia coisas assim que eu dizia: meu Deus do céu, só pode ter TDAH, assim, agora é no nível hard. E ela chegava e contava alguma coisa que ela fez assim e não percebia quem estava ao redor. E aí vem a fala impulsiva, que às vezes é inconveniente e tal, né, que a gente fala. Porque a pessoa não tem noção do que está falando e de repente está ali publicamente: ei, criatura, tu tá vendo que tem um monte de gente aqui? Ela... Eita! Mas
são coisas que a gente vê que a pessoa não faz porque quer. Ninguém vai ser taxado como incompetente ou taxado como uma pessoa que não consegue fazer as coisas porque quer. Ela é uma pessoa que vai estar tentando se esforçar para fazer o máximo que ela pode, assim como qualquer outra pessoa. Então, a gente precisa ter essa capacidade empática, né? Com todos os seres humanos. E a questão fundamental nesse processo é o tratamento. Minha gente, tratamento é qualidade de vida. Se você hoje gasta muito tempo com seu filho na terapia, ou cuidando do seu filho porque seu marido está em processo terapêutico, ou sua esposa está em processo terapêutico, não desperdice esse tempo, porque esse tempo é extremamente importante durante sua vida. Vai trazer uma qualidade de vida incrível para vocês. Incrível. Então, assim, pessoas que ficam se martirizando. Sabe o que é você ficar sofrendo por uma coisa que aconteceu ano passado e você ficar sofrendo como se fosse hoje? Ou então você ficar sofrendo por uma coisa que não aconteceu ainda, porque você criou na sua mente e você está sofrendo de verdade. De verdade. Sim, sim. Fábio, então, são coisas extremamente importantes. Eu estou respondendo aqui. Claro que eu lembro, Flávio. Eu lembro e conheço aqui muita gente que entrou aqui, que ainda está por aqui. E vocês são todos bem-vindos. Seja bem-vinda, tá bom? Então, gente, estamos quase chegando, né, Laila? Estamos concluindo aqui nossa live hoje, né? Semana que vem eu não estarei aqui na live, mas Laila vai continuar. Vai ser a última desse mês de março. Então, esse mês de março, nós nos propomos a estar 4 semanas aqui com vocês, né? Eu apenas 3 e Laila a 4ª. E faremos mais live. A gente, né, não tem ainda um mês certo, né? Não temos as datas ainda previstas para mais live. Mas, assim, Laila está com o canal do YouTube dela, então a gente vai estar postando também vídeos falando sobre TDAH, né? Ela trazendo outros transtornos, né? Outras questões, outras demandas também no canal dela. Eu vou estar também no meu falando sobre TDAH, trazendo várias informações, porque o universo do TDAH não é só desatenção, não é só hiperatividade, tá? Existe uma série de comorbidades, existe uma série de prejuízos. E aí eu vou estar falando de todos esses cuidados, Laila também, né? Na verdade, abrangendo, né? Trazendo essa temática de uma forma abrangente para trazer informações bem para você, deixar vocês informados aqui, tá? Para que quando vocês pensarem em TDAH, não é só aquela criancinha lá que bagunceira, não, tá? Não é só aquela criancinha que vocês pensam, aquele menininho agitado, não. Ou que o TDAH tá uma modinha. TDAH não é modinha. Inclusive, eu fiz uma palestra hoje numa ONG, né? E o TDAH, no ano de 1768, já se falava sobre esse funcionamento, não tinha essa nomenclatura, tá? Mas ao longo dos anos foi se avançando, né? E aí foi mudando a nomenclatura até 2010, se eu não me engano foi 2009, chegar a essa nomenclatura que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. CID-10 é o transtorno hipercinético, acho que é isso, que é a atividade, a hiperatividade. Mas não é só isso, ele vem com uma série de comorbidades, com uma série de prejuízos. A pessoa ela vem por exemplo, o adulto chega chega numa fase quando ele ainda não foi diagnosticado na infância, com uma série de prejuízos, trabalho, família, tá? Vida acadêmica. Então, assim, não é uma coisa simples e não é modinha. Não é uma coisa simples, não é modinha. A gente pode dar uma leveza, né? Como Laila falou assim, a gente pode trazer muitas vezes alguns relatos, né? De pessoas até mesmo que ela trazem um humor, porque assim, imagina você ficar trancado dentro de casa, ou você trancar alguém dentro de casa, você levar a chave, você acordou, né? Acontece essas coisas. Então, assim, são coisas simples, que uma somatória dessas coisas simples
né, vai trazendo realmente uma série de umas sequelas para a vida de uma pessoa, tá? Então, estejam aqui conosco, né? A gente tem muito mais informações e eu agradeço, né, por essa parceria e agora deixar a Laila aí se despedir também de vocês. Agradeço a Fátima estar aí comigo nessa parceria durante esse mês, né? Semana que vem eu vou estar falando com vocês mais especificamente sobre a questão da educação, né? TDAH e educação. Então, quem for professor, os pais também que vão estar, né? Que precisam de entender algumas coisas, né, nesse processo de aprendizagem. Então, a gente vai estar falando sobre isso. Tragam perguntas, vai ser uma live muito dinâmica, muito interativa. Eu vou precisar, né, que vocês estejam interagindo comigo de fato, porque senão vai virar um monólogo e não é o que a gente quer um debate, a gente quer uma roda de conversa, então a gente pode estar aqui participando. Então você que é professor, professora, divulga na sua escola, você que é pai, mãe, e você sabe que tem um grupo de pessoas que precisam dessa informação, divulga, tá? Para a gente estar podendo discutir sobre esse assunto na semana que vem. No mês de abril, a gente vai estar falando sobre autismo, tá? Então, eu vou estar no mesmo horário, no mesmo dia, falando sobre autismo. E a gente também tem umas novidades para vocês, mas só vou revelar semana que vem, porque a gente está estruturando ainda. Mas fica ligada, que vai ter novidade, vai ter coisas boas, tá? E se você se identificou nesse momento aí com todas essas questões que a gente tem falado, tanto da importância da avaliação neuropsicológica para a pessoa com TDAH, quanto para a psicoterapia, tanto infantil, quanto para adulto e para adolescente. Se você se interessou, se você é pai, é mãe, é cônjuge de alguém que precisa dessas informações, entre em contato com a gente também, que a gente vai estar podendo te atender da melhor forma possível, tá bom? Queria agradecer o tempo que vocês passaram aqui com a gente, agradecer a Fátima de novo, essa parceria, e é isso. Estamos encerrando aqui hoje. Quem perdeu a live, quem está chegando agora, vai lá e ver ela nos stories, né? Isso, olha aí. Nos stories não. Tá ansiosa pela live. É isso aí, gente. Autismo, semana que vem, tá? Semana que vem não, né? Em abril, né? Semana que vem ela vai fazer o fechamento aqui. Semana que vem eu faço só e quando for em abril a gente vê como. Isso. Tchau, tchau para vocês. Boa noite. Beijão, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.